maravilhoso. Um dos solos de guitarra mais espetaculares. Ó. E ainda respirando os ares alviverde de uma noite mágica assim, ó. Ó. É para deixar qualquer um muito feliz, não é? Olha aí, maravilha de solo, né, Patinha? Bom. É, minha gente, Led Zeppelin, né? Grande guitarrista lá, Jim Page. Tem pra ninguém. Agora não tem pra ninguém mesmo. É o nosso programa Bendita Hora nessa sexta-feira, ao vivo aqui. E que alegria estarmos aqui mais um dia para a honra e glória do nosso Deus, não é, irmãos e irmãs? Olha, antes do padre apresentar aqui essa mesa abençoada, eu quero muito colocar tudo no Senhor. Vamos colocar tudo em Deus agora? Vem junto com o padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus, irmãos? Ninguém como Deus. Muito bem. Olha aqui, ó. Sabe como que está hoje os nossos convidados? Assim, ó. Vamos começar pro meu lado direito. Ela praticamente já é quase da casa também. Ela é produtora, radialista, comunicadora. Ela é super inteligente, agradável, simpática, parceira do padre na Rádio 9 de Julho. Eu estou falando de Patrícia Diniz, a Patinha. É Bruce mesmo? Olha isso. Não, ela só fala no primeiro Pretty Woman. Boa tarde, gente. Boa tarde, muito bem. Sempre muito bom estar aqui, né? Bom estar de volta. Que bom. Patinha, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Vadrezinho, obrigada. Ele está vindo pela primeira vez aqui no meu programa. Ele é oftalmologista. Eu prefiro sempre falar oftalmo, né? Tá bom. É mais simples e dá certo. Dá certo. Né? Também do Instituto Simvital, é isso? É isso Simvital. Estou aqui com o nosso querido doutor Marcelo Occhiuto. Aê! Doutor Marcelo, para nós é uma alegria, viu? Seja bem-vindo. A alegria é toda minha, Padre Marcos. Eu fico muito feliz de voltar aqui a esse programa agradabilíssimo, essa contribuição que a igreja faz também para a educação das pessoas. Isso é muito bom. Então, assim, é um programa de utilidade pública, além de ser uma alegria só, né? Para quem assiste, para quem participa. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria ter você aqui, doutor, viu? Muito obrigado você também. Olha, ele é um dos grandes advogados que, pelo menos aqui no meu programa, está vindo pela primeira vez, né? Eu tenho a honra de trazer aqui, ele é um advogado especialista em cidadania e imigração portuguesa, gente. Estou aqui com o nosso querido doutor Bruno Farias Malman. Aí, ó. Doutor, prazer. Deus abençoe, doutor. Tá? Seja bem-vindo aqui, doutor Bruno. Muito prazer, muito obrigado. Infelizmente não tenho um tema muito agradável para trazer, que é a mudança legislativa que vai afetar muitos brasileiros, mas é sempre importante a gente trazer informação, não só para aquele que está em Portugal, mas para aquele que deseja tornar Portugal a sua próxima casa. Olha que legal isso aí, eu tô bem interessado, hein? Eu acho que eu vou para Portugal. E quero morar lá, hein? Sei não, hein, Patinha? Sei não. Nós vamos atrás. Olha, ela é psicóloga especializada em terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho a honra de trazer aqui, ela é nossa queridíssima amiga do padre. Sou suspeito para falar de todo o trabalho e a capacidade dela. Minha querida psicóloga Adrianinha Severini. Padre Marcos, Adrianinha, muito obrigada. Deus abençoe você, viu? Amém. Estou muito feliz de novo estar aqui. Você é maravilhosa. Obrigada. Muito bem. Olha, nós temos um pensamento aqui. Eu queria um pouco discorrer da mesa. Poucas palavras. Até porque o nosso tempo é sempre curto, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa frase aqui. O não eu já tenho.
Agora só falta a humilhação. Olha aí, gente, entenda bem aí, né? Às vezes tem certas coisas na vida, por exemplo, eu vou dar uma pitada espiritual, mas vocês usam no cotidiano normal, tá bom? Aquele que se humilha diante de Deus, ele é grande. É onde a gente alcança grandes dádivas de salvação. Porque nós homens ficamos orgulhosos por causa do pecado original que acometeu a humanidade. Então, quem é humilde, né? Então, se humilhar diante de uma situação em Cristo, isso é positivo. Agora, o não de algumas coisas eu tenho, mas a insistência de insistir, às vezes não é uma virtude também. De repente não pode ser algo positivo? O que vocês acham? Eu não queria entrar nesse assunto, mas vamos falar de futebol, já que, né, o que aconteceu ontem à noite não tem como. Para exemplificar. Porque vamos pensar um Palmeiras que pensasse exatamente disso. Vamos entrar em campo para fazer 4 gols como? Se eles tivessem entrado dessa forma, pensando desse jeito, teriam ganhado? Teriam feito esta noite que eles fizeram ontem para os palmeirenses e para a gente que não é palmeirense não dormir, por exemplo, por causa do barulho? Então, eu acho que entra um pouco nisso. Às vezes a gente entra com o não, já pensando que o não já está ali, mas se a gente pensar um pouco melhor, um pouco mais... Vamos fazer o melhor que a gente pode fazer aqui, no caso deles, com certeza foi esse pensamento. A gente quer ganhar, mas vamos fazer pelo menos um bom jogo para os torcedores, vamos dar um bom... Eu acredito que talvez seja uma jogada diferenciada, quem sabe isso muda. Exato, quem sabe isso muda. E aí, olha que coisa, qual que eles conseguiram ao mesmo tempo fazer. É uma esperança, não é? Sim. Não, você muda a forma de abordar e vai lá, de repente você teve o não porque você abordou de um jeito. Quando você muda e chega de outra forma, de repente você pode ter o sim também. Eu acho que é um pouco de otimismo, de acreditar que pode dar certo. Perfeito, eu também concordo. Não é desistir, não. É. Ai, 3-0 é muito, não vou conseguir, deixa. É que às vezes a gente se prende muito, né, doutor Bruno, em algumas pessoas que a gente sabe, eu já vou ter que conversar com aquela pessoa, eu já conheço o temperamento, o jeitão daquela pessoa, então eu já sei que vai ser muito difícil, o não eu já tenho. Mas aí a resiliência tem que falar mais alto, né? Uhum. A resiliência é fundamental em tudo, né? No nosso cotidiano, mas principalmente naqueles nossos projetos de vida. Vários projetos de vida nossos, como fluxo migratório, como mudar de uma cidade, de um bairro, de uma casa, a gente vai ter inúmeros não, né? Mas se a gente tem aquele projeto de vida, a gente tem que ser resiliente. E se for o caso de uma humilhação ou outra para um futuro maior, para um futuro melhor, para uma situação que de fato é o teu projeto de vida, acho que esse é o nosso propósito de vida do dia a dia. Muitas vezes os pais da gente, quando nós fomos pequenininhos, né? Nossos pais colocavam algumas exigências e falaram, eu quero que você faça isso ou não quero que você vá lá ou dormir lá. E você ficava naquela, eu respeito o que meu pai falou, eu intento insistir. Será que meu pai gostaria que eu fosse insistente? Pode ser que sim, né? Dependendo de como eu chego no meu pai, mas olha, não sei o quê. O que você acha disso, doutor? Eu acho que nós temos que revisitar as definições das palavras. Então, por exemplo, humilhação, no pejorativo, é uma coisa negativa. É feio, mas se humilhar para que você seja humilde e busque o que você deseja, é altissimamente positivo. Até mesmo Jesus, padre, me corrija, por favor, no Sermão do Monte disse que no simples é que herdariam a terra. Perfeito. É justamente nessa condição de eu me rebaixar temporariamente para atingir o meu propósito, isso é uma atitude altamente positiva, porque a perseverança é a única forma de você construir o patrimônio que as traças não corroem, os ladrões não roubam. Muito bem. Então, aprender a negociar, né? Sim. A forma como você faz. Mas, infelizmente, a maioria, quando percebe o obstáculo e a negativa, já desiste antes de tentar. É verdade. E não Eu até me lembrei aqui do nosso queridíssimo, saudosíssimo Ayrton Senna, né? Que deram um carro para ele na época da Lotus, que perto dos outros carros era um carriquinho, era um carrinho de rolemã. Pois ele conseguiu fazer daquele carrinho ali Ele falou, meu Deus, não tem não para mim, eu vou... Um grande exemplo. Não é? Acho que é bem legal isso aí. Muito legal. Legal, gente. Então tá aí, ó, tá vendo um pouquinho aqui? E a nossa enquete, então, de hoje é o seguinte, ó. Você se considera uma pessoa insistente para alcançar os seus objetivos? Então, você vai responder no finalzinho do programa, hein, ó. Você vai voltar no nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora, tá bem? No finalzinho, nós vamos lembrar, vamos ver o que você respondeu.
Tá certo? Legal. Vamos aqui à primeira informação. Dá uma olhadinha aqui, gente, ó. Problemas com o uso de lentes de contato. Doutor, muitas pessoas hoje fazem uso de lentes de contato, né? Só que muita gente reclama que é difícil, principalmente no começo, colocar e tem que ter toda uma higienização, etc. Fala um pouquinho sobre esse uso da lente, de quem precisa da lente. Tem gente que nem quer usar, eu prefiro ficar com óculos, que dá menos trabalho e eu vou enxergar da mesma maneira. Como que esse problema com o uso de lentes de contato pode ser resolvido ou não? Ou é só fazer uma cirurgia, está tudo certo? As lentes de contato são uma evolução na oftalmologia, né? Então elas ajudam demais, a tecnologia também evoluiu demais ao ponto de termos hoje lentes que são altamente eficientes e confortáveis. O grande problema está no uso inadequado. Então, a maioria não usa corretamente. Não é nem o treinamento entre aprender a colocar e tirar, mas é cuidar das lentes, né? Porque os maiores problemas são uso prolongado, dormir com as lentes, esfregar os olhos com as lentes sem retirá-las, né? Contaminá-las sem fazer a higienização correta, o que pode trazer problemas extremamente sérios. Isso é muito importante. Eu uso lente, eu já vi algumas pessoas, tipo, se está me incomodando e eu não tenho como fazer, eu lavo as mãos e tiro, mas eu jogo fora. Tem gente que fala, não, vou colocar no copinho aqui com água e daqui a pouco volta e coloca. Daí deu um problema e fala, foi a lente que causou. Não, foi o que o doutor falou. É a forma como a pessoa está utilizando. Exatamente. E, inclusive, no tempo de duração das lentes, que ele é programado de maneira absolutamente técnica. Ou seja, a indústria faz com que a lente estrague de propósito para que você seja obrigado a trocá-la. E as pessoas começam a usar e passam para economizar desse período regulamentar, o que também pode trazer muitos problemas. Assim, uma pessoa que, por exemplo, esqueceu, ela dorme com ela. Isso aí, o que pode ocasionar? Às vezes, talvez não na mesma noite, mas se ela ficar acontecendo isso, como é que é? O grande problema é que, apesar das lentes hoje em dia já terem a possibilidade da porosidade ao oxigênio, para que a córnea respire, quando você dorme, a córnea já tem uma diminuição da oxigenação e isso fica intensificado com a lente dentro do olho. Então, não se deve dormir com as lentes. Mas ela pode sentir alguma dor, alguma coisa? Sim, ela geralmente acorda com dor, com irritação, olho ressecado, com inflamação, com ressecamento. Entendi. E depende também da idade dessa lente. Quanto mais velha a lente, menos água ela tem, porque a maior constituição da lente é a água. Quanto tempo pode se usar? Eu também uso lente, Adriane. Estou de lente, aliás. 30 dias é o período máximo, mas se você conseguir, se você perceber, melhor dizendo, que ela já começou a incomodar com 20, eu faço isso. É melhor trocar. Quando começa a dar aquela coçadinha. Isso me referindo às lentes gelatinosas, né? Porque tem outros tipos de lentes para outras finalidades. Tem as lentes diárias também, né? Também, exatamente. E eu sou um frequentador de lente diária com mais de um dia de uso. Para aqueles que não têm o hábito ou a vontade de cuidar das lentes com a asepsia necessária, existem lentes que são descartáveis para uso único. Usa e joga fora no mesmo dia. Então, eu recomendo que se prefira esta, para quem não tem a paciência de cuidar corretamente. Isso aí é boa. Depois, eu acho que nós vamos passar com o senhor de novo. Eu queria falar um pouco sobre essa questão da evitar, porque hoje teve um progresso tão grande no mundo da medicina. Eu acredito que o senhor tem a competência de nos explicar se na parte do oftalmo também. E por que não resolve logo esses problemas de uma maneira mais eficaz do uso do óculos, né? Mas isso é uma outra pergunta que depois a gente fala mais. Estou à disposição. Olha aqui outra informação aqui, gente, ó. Dopamina. Por que busca desenfreada por estímulos pode tirar satisfação da vida? Olha aí. Me conta um pouquinho, Adrianinha. A dopamina. A dopamina, acho que é legal falar só para o pessoal o que é essa tão falada dopamina, que agora virou quase uma moda, né? Tem gente que colocou até o nome de uma cachorrinha de dopamina. Dopamina, vem cá. Mas é importante o pessoal entender o que ela gera na gente e por que não souber. Se a gente não sabe usar isso ou trabalhar essa dopamina,
pode nos tirar a satisfação da vida? A dopamina, ela é um neurotransmissor que tem no nosso cérebro e é aquele que dá a vontade de fazer as coisas. Então, é aquele que fala, quero, mais. Então, faz você comer a mais, você, às vezes, usar droga. Sentir você vai prazer? sempre buscar prazeres imediatos. Então, tudo aquilo que me dá prazer agora é criado pela dopamina. Então, por isso que as pessoas podem perder um pouco o sentido da vida, perder a razão, porque dá um prazer muito grande. E você vê em drogas, alcoolismo, várias outras coisas que você quer, celular, às vezes até em paquera. Tem gente que fica assim, dá uma relação tão boa, eu cada hora conversar com uma pessoa diferente, porque essa sensação do novo, do gostoso, e o cérebro está aqui na nossa cabecinha falando, eu quero mais. E quanto mais você alimenta, mais dopamina você precisa. Então, assim, correr de carro, fazer qualquer esporte de risco, tudo que gera esse prazer diferente. E quanto mais você tem, mais você quer. Então, tem que chegar uma hora que você tem que falar, não, eu preciso voltar para a vida normal. Não dá para ficar de férias o tempo todo, não dá para eu arriscar mais, correr mais, porque senão tem risco para a nossa vida. Porque a gente começa a correr riscos sem conseguir parar, frear. Ela está ligada também muito aos estímulos, né? Claro. Por exemplo, até na questão de você buscar, não desistir. A gente falou do assunto. Não desistir, olha, está difícil para mim, eu acho que isso aqui já é quase zero. Mas a dopamina também pode ser utilizada nesse momento, assim? Mais ou menos isso, porque a dopamina ela está muito no prazer imediato. Então, como o Palmeiras, se ele ganhasse, ele ia ter o prazer da vitória ali naquele momento, mais imediato. A dopamina ela não te estimula para alguma coisa a longo prazo. Então, eu vou fazer um exercício porque eu quero ser uma alpinista. Não, é aquela assim, a dopamina eu estou no meio do Everest, daí vem uma crise de dopamina, daí eu vou conseguir subir mais. E aí ela consegue, mas não de planejar. Ela é contra exatamente, ela é contra, justamente contra isso. Contra isso. A resiliência, o planejamento. Porque eu falo muito, por exemplo, de comida. Eu tenho que fazer regime, então eu como menos, como mais saudável, porque lá na frente eu vou ficar bem de saúde. Ela não consegue enxergar lá na frente. Ela enxerga, eu tô triste, porque eu não como, porque eu tô comendo só coisa saudável, não tem aquela comidinha gostosa. Ela só chama. Só chama e ela não vê consequência nenhuma, né? Ela quer o prazer agora. Assim, eu quero ser feliz hoje e agora. Amanhã não me interessa mais. Não interessa. Dane-se, né? Tipo assim, dane-se. Amanhã depois pensa, meu cérebro e meu corpo que resolva comigo. É perigoso, né? Super perigoso. As relações muitas vezes são tóxicas por causa disso, né, também. Porque você entra, assim, às vezes você faz coisas sem medir a consequência. E vai indo, e você vai sem conseguir parar. Interessante isso aí, viu? Tá vendo? Isso aí tá tão no nosso mundo hoje, né, gente? Por isso que é importante a gente entender. Eu falei isso da paquera, que o pessoal fala muito dos apps de paquera. Eu vejo que está acontecendo muito isso, porque tá fácil. Então, assim, eu gostei, outro não gostei, gostei. Então, assim, e aí você acaba se viciando de verdade. Eu acho que só para terminar esse assunto aqui, que a Marcinha também chegou, porque esse assunto é gostoso demais. É bom. É gostoso. Porque eu acho que da nossa geração aqui, 50 anos, 40 e poucos, 50 anos, eu acho que a nossa dopamina era mais controlada, porque a gente paquerava a longo prazo a mesma pessoa. Se chegar na menina, você ficava um ano, às vezes 1 ano e meio, só paquerando ela de longe. E a dopamina é minha vontade de ir lá, eu preciso namorar com essa, eu preciso namorar. Hoje a moçada, na mesma semana já não estou mais com vontade desse, estou com vontade daquele. Exatamente. A dopamina está desregulada. Hoje eu estou apaixonada, amanhã eu já estou apaixonada por outro. Daí depois eu estou por outro. Aí morre a resiliência que o doutor falou. Morre. Vamos aqui a outra informação, gente. Mineiro, você me disse ontem mesmo, hein? Olha, como a comunicação pode ajudar a igreja a dialogar com temas sociais. Patinha, você é uma mulher que também está sempre envolvida também com as questões da igreja, mas fala um pouquinho da comunicação, as questões das sociais, como temas sociais. Como que a comunicação pode ajudar a igreja nesse diálogo aí com temas sociais? O doutor abriu muito bem aqui, falando de como a Rede Vida, canal da família, um canal da igreja também,
presta esse serviço aqui. Então, isso é comunicação, isso também é dialogar com os temas sociais, com coisas, com realidades das pessoas, né? Muito diariamente. Bom. Bem na vida da pessoa, sim, né? Dentro da vida da pessoa. E o nosso Papa Leão lançou a exortação apostólica de Lexite, que também traz exatamente, vem de encontro a isso, para falar do pobre financeiramente falando, do pobre, aquele que vive à margem mesmo. Então, a igreja já tem este papel, ela tem esse papel, ela é o próprio Cristo na vida das pessoas. E quando a igreja traz o que é do mundo também, os dilemas das pessoas, da vida das pessoas, também para esta realidade, dentro de uma boa homilia, dentro daquilo de cursos, de grupos, de coisas que acontecem no espaço da igreja, isso também ajuda a melhorar e as pessoas entenderem que nós somos de Deus, mas estamos no mundo. E a gente precisa também levar o que é da nossa igreja também, a nossa fé dentro das nossas realidades no mundo. E a igreja faz isso muito bem, com muitos canais de comunicação, através das suas redes sociais, através das missas, como eu disse também. Então, a igreja já fazia isso, sempre fez isso, né? Ela sempre quis se ligar, se conectar às coisas do mundo mesmo, nesse sentido, de como a igreja olha para as realidades do mundo. E a igreja também, dentro de um aspecto mais teológico, significa nós batizados cristãos católicos, né? E nós somos da igreja, então acho que nós também temos que ser essa parcela de perceber que no nosso mundo, no nosso contexto de vida, sempre tem as questões sociais pendentes. Por exemplo, a gente viu agora assuntos como lá no Rio de Janeiro, tantas famílias que são prejudicadas por causa de uma guerra entre, enfim, lados opostos. Então, essa questão de todos nós também sabermos o que nós podemos fazer, como podemos chegar até lá, o que nós podemos contribuir. Acho que isso faz muito de cada um de nós também, né? Também, é parte de cada um de nós, porque nós somos igreja. Então, a gente, lógico, que muitas vezes espera a palavra do Papa, da CNBB, do padre, né? Mas é importante a gente entender que nós somos, muitas vezes, eu não lembro quem disse isso agora, o único evangelho que as pessoas conhecem na nossa realidade. Perfeito, né? Então, perfeito. Nós somos o próprio evangelho. Então, a gente tem essa postura também de entender que dentro daquilo ali, dentro dessa realidade do Rio de Janeiro, dentro de alguma pauta de aborto, que a igreja sempre se levanta. E as pessoas também precisam entender que a gente não só tem que viver a oração, também a ação. A ação é muito importante também, para que a gente possa levar o Cristo no mundo. Então, essa comunicação, se comunicar, estar atento, como você deu bons exemplos aqui, né? A gente está sempre notificando, é como fosse luzeiros, falando, gente, olha, nós estamos passando por essa realidade, essa aqui é a urgência maior que nós temos. Nós pedimos que vocês colaborem, venham conosco nesse projeto que nós estamos fazendo em prol para ajudar, não sei o quê, não é assim? Então, isso aí é fundamental. Eu lembro muito bem, rapidinho, que São Tomás de Aquino, que é um doutor da Igreja Católica, ele sempre foi de uma família muito rica. E ele é um rapaz muito querido, né? Todo mundo gostava demais dele. Só que as pessoas viam ele muito com aspecto triste, sempre. E alguém perguntou para ele, escuta, Tomás, mas por que assim, você é um homem, tem uma família ótima, você é inteligentíssimo, etc. Ele dizia assim, olha, eu não tenho como, eu seria hipócrita, incoerente, de eu ficar mostrando sorrisos. Se eu estou vendo um monte de pessoas aqui, irmãos meus, passando fome ali do lado, outros estão morrendo ali, etc. Eu não consigo, é parte minha. É como se um pedaço meu tivesse... Essa consciência da comunicação, ela também precisa estar envolvida na gente, né? Exatamente, é desse jeito mesmo. Precisa. Legal. Bacana mesmo, Patinha. Olha aí, assunto vai, hein? Vamos ver outra informação aqui, ó. Parlamento português aprovou novas alterações na lei da nacionalidade. Olha o parlamento, onde fica aí. Gente, o doutor Bruno, conta um pouquinho aí, vai, sobre essa questão da nacionalidade. Qual é as alterações? O que é? Primeiro, só para o pessoal entender, o que era antes e o que mudou e o que pode impactar na nossa vida. Quantas horas nós vamos ficar? Agora eu vou usar os seus dons e dotes, talentos. Padre. Infelizmente, eu queria trazer boas novas, mas depois de mais de 20 anos de progresso na lei da nacionalidade portuguesa, no sentido de ampliar e possibilitar que mais pessoas tivessem nacionalidade, dia 28 o governo aprovou um grande pacote que vem a restringir em muito o que antes era possível. Então, os principais afetados são aqueles que residem em Portugal. Então, antigamente, uma pessoa que ficasse 5 anos legalmente em Portugal tinha a possibilidade de obter a nacionalidade por naturalização. Hoje em dia, através dessa alteração,
O período passa para 7 anos para os brasileiros e para aqueles outros de países de língua portuguesa, Angola, Moçambique e assim por diante. E para aqueles que não são de países de língua portuguesa, o prazo dobra de 5 para 10. Esse é o principal impacto. Além disso, nós temos outros impactos. Os requisitos vão estar mais exigentes. Então, o neto vai ter algumas exigências que até então não tinha. O neto de um cidadão português, ele tem o direito à nacionalidade portuguesa. Sim. Agora, os requisitos aumentaram. Vai ter que ter uma declaração, vai ter que ter conhecimento não só da língua, mas da cultura, símbolo, organização social e política de Portugal. Então, novos requisitos entraram justamente para eles restringirem. São mais de 1.500.000 processos em andamento de pessoas pleiteando e eles querem diminuir. Eles querem diminuir o acesso à nacionalidade. E esse é o grande objetivo desse atual governo, que eles conseguiram em votação, né, com uma larga facilidade, mas que ainda está com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, se aprova, se rejeita ou se manda para a Corte Constitucional. É muito comum quando um país de origem nossa, por exemplo, Brasil, vamos falar da nossa realidade. A gente está vendo hoje uma imigração muito grande, o pessoal está indo embora, muita gente está saindo também do país por causa das condições políticas, econômicas. E a gente está vendo que um dos países ali da Europa, vamos falar da Europa, sim, é mais Portugal e Espanha, são dos que mais o pessoal vai, ou então nos Estados Unidos, dependendo. Sim. Mas também começa a haver uma aglomeração lá também, né? Com certeza. Eu acho que essas alterações, esses regimentos também estão percebendo que são países pequenos. O Brasil, quando eles vieram para cá, vamos falar daquela época, aqui era um continente, vai. Ainda é diferente. Lá eles são um pedacinho do tamanho de São Paulo. Aí começa a vir do tamanho do Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul, vou puxar para o meu lado. Do tamanho da população do Rio Grande do Sul, são 10 milhões. Hoje, os dados eles não são fidedignos, mas hoje a gente tem mais ou menos 600.000 brasileiros morando em Portugal. Olha aí. É muita gente. Muita gente. Um percentual muito grande. E de estrangeiros, eles têm quase 1 milhão. Quase 10% da população é imigrante. Eles querem, evidentemente, que hoje eles querem diminuir esse número, eles querem barrar. Então, eles fizeram um pacote não só antimigratório, que eles restringiram também a questão do estrangeiro, de entrada e permanência, e agora eles restringiram a nacionalidade, que é diferente da questão imigratória. Eu posso ir para Portugal, viver em Portugal e não ter a nacionalidade portuguesa. São pontos diferentes. São pontos diferentes. Isso é legal também entender depois, né? Com calma. Com certeza. A gente também, eu não tenho nacionalidade, mas eu posso viver lá. Pode. Como? Assim, você vai ter que buscar isso, fazer isso, adquirir isso, correr atrás disso. E esses requisitos, eles também ampliaram, deixaram mais difíceis. Tá. Olha, e tem agora essa coisa dessa onda da xenofobia. Como tratar essas coisas aí? Porque sabe que os europeus ali, eles têm assim já um outro plano cultural, que hoje, diferentemente até do Brasil, até algumas coisas estão até mais evoluídas em relação a alguns pontos que para nós hoje ainda é difícil, mas lá fora ainda... Como que está sendo isso aí? Não, é um tema polêmico, porque assim, eu acho que aqui no Brasil também a gente tem uma questão xenofóbica muito grande. É grande. Mas é que hoje a gente é uma população de 200 e poucos milhões e o fluxo migratório no Brasil não é tão grande, mas vamos imaginar que comece a ter um fluxo migratório muito grande de bolivianos. Né? Começa a ter 30 milhões de bolivianos no Brasil. Provavelmente vai ser um público que vai ter vai ser um público-alvo de xenofobia. Isso é inegável. Em Portugal tem um público muito grande de indianos, brasileiros e angolanos. Evidentemente que esses são os públicos alvos de xenofobia. Já na Espanha, eu não tenho muito brasileiro. Então, o brasileiro não sofre xenofobia. Mas quem que sofre xenofobia lá? Os outros nacionais latinos. Os argentinos, os peruanos, os bolivianos. Porque tem muita gente lá na Espanha. E eles são alvos. Então, geralmente, a gente tem os alvos. Né? Cada país tem seus alvos. Então, é muito complicado. É uma situação, né, envolve saúde pública, envolve políticas públicas, envolve um cenário gigantesco. Só que o mundo, o ser humano, ele se aglomerou e cada um teve as suas culturas, né? Se a gente for olhar pela fé, o homem era para viver todos unidos, né? Mas o homem se dispersou e cada um foi criando a sua linguagem, seu idioma, a sua maneira política, econômica e social de viver. E cada um quer se resguardar nisso. Então, se você quiser viver aqui, nós vamos colocar restrições.
existe até um entendimento, mas vai ser uma coisa muito difícil de ir quebrando isso, apesar das evoluções do mundo, né? É muito difícil. É uma questão de cabeça, é humano, de humano, de aceitar o ser humano. É outra coisa, eu quero né? manter aquilo que eu tenho e a minha forma de vida. Eu não quero abrir, eu não quero abrir muito com os outros. Tá atrapalhando, a gente não tá tendo mais moleza. Isso antigamente era possível fazer isso, agora não dá mais. Ó, como que a gente tá vivendo? Então começa a ter uma... Porque às vezes a lei dá um respaldo, vamos dizer assim, né? Para quem está ali. Mas o problema é o convívio, né? Na hora do convívio, que é o humano que faz. Tem um ponto que é engraçado, que Portugal é um país que tem muito imigrante. Tu vai para a Europa, tem cidades na Suíça que só tem português. Tem lá em Andorra, só tem português. Eles têm esse fluxo muito grande de sair de Portugal, porque Portugal é considerado o país pobre da Europa. Então tem muito fluxo. E eles estão contra agora o fluxo que eles tanto fizeram de ir para a França, de ir para outros países. Então... É uma coisa meio antagônica o que acontece. Faz parte do ser humano. Né? Com certeza. Vamos aqui, ó, outra informação, minha gente. Ó, saiba quando o tremor nas pálpebras, isso é legal, deve ser investigado pelo médico. Doutor, às vezes a gente amanhece com um tremorzinho e fala, mas o que foi? Fui dormir, o que está acontecendo? Fala um pouquinho desse tremorzinho que dá assim. Às vezes é aquele que fica assim, né? Às vezes só você está percebendo, mas o outro não está percebendo nada. Alguns percebem até. O que pode ocasionar esse tremor? O que leva normalmente? E se tem como parar isso? E se isso é preocupante? E se tem direto, o que tem que fazer? Muito bem. Esse é um problema extremamente comum, né? Em diversas intensidades de apresentação. Na maioria dos casos, muito leve e quase sempre num olho só. É verdade. Ele escolhe um lado só e fica ali. Quase sempre, né? Ele é um fenômeno que é autolimitado, melhora espontaneamente na maioria dos casos, né, embora existam exceções. E dentre as causas, padre, assim, são várias, mas a principal, por incrível que pareça, é realmente você estar num estado de estresse acima do normal, ter um sono não reparador e também outras situações que são hiperexcitantes, como o excesso de cafeína, algumas condições nutricionais, como deficiência de alguns minerais, como magnésio e potássio, então, e algumas outras mais raras. Mas na maioria dos casos é um curto-circuitozinho, digamos assim, que vai acontecer na junção do nervo com o músculo da pálpebra e ele vai ficar naquele choque, fazendo com que a pálpebra se contraia de maneira involuntária. Então isso é uma coisa que preocupa, assusta, mas não causa mal algum, a não ser o incômodo para a maioria das pessoas. Mas é um pouco de vergonha. Você está falando com a pessoa que o negocinho está pulando aqui, ó. Ai, meu Deus, não quero que fique pulando na frente do meu colega aqui. E tem outros que acham que você já está com outras intenções, piscando. Está piscando rapidinho, me calma. Não é isso. Entenda mal o padre. Não é mesmo? Então, aí tem também isso. Mas existem casos que são realmente muito intensos e que não melhoram e que demoram muito, e aí você tem que tomar providências outras, mas a maioria é de resolução espontânea. Eu tenho uma pergunta, acho que é interessante. Isso pode ser, em alguns casos, pelo menos, você falou que você já até explicou mais ou menos, problema neurológico? Pode ter alguma coisa a ver? Existem alguns outros diagnósticos que são confundidos com isso, né? Como algumas síndromes, inclusive, de origem neurológica ou psiquiátrica, que fazem com que a pessoa tenha pisque de maneira involuntária e desnecessária e intensa. Então, isso é diferente, né? Mas não é... O que nós estamos tratando aqui é realmente esse tremor que se chama tecnicamente de fibrilação da pálpebra, em que ela entra nesse pequeno curto-circuito. Porque às vezes no dia seguinte você não está tendo mais nada. Mas é impressionante como, quando se recomenda um descanso maior, às vezes dormir 30 minutos a mais, você já consegue uma melhora com algo tão básico como isso. Se você deitar, se está tendo CD, vou tirar se você tem essa possibilidade, vou tirar uma palhinha aqui de 1 horinha. Muitas vezes ajuda. Pode ser que ajude. Embora na maioria dos casos existe um acúmulo já de muitas noites mal dormidas, de muito período de estresse. Aquela 1 hora ali. E essa história de que o estresse é algo esotérico, não é não. Ele é real, né? E a doutora pode me confirmar, provoca males físicos em todos os órgãos, né?
Qualquer dia a gente volta aqui para falar dessas outras coisas do corpo inteiro, né? Que a gente também trabalha um pouco... Um dos males que ocasiona o cansaço, o trabalho, o excesso, não dormir bem, é a irritação, né? Às vezes você fica irritado. E não tem válvulas de escape, fica também nesse comportamento totalmente inadequado de ficar com o celular e mídias sociais. Tempo todo ali. Viciante para ter dopamina, né? E aí dá nisso. Legal, gente. Vamos ver aqui, ó, outra informação. Gostei, doutor. Boa explicação, hein? Olha, relevar algumas situações é a chave para um relacionamento duradouro? Relevar algumas circunstâncias, uma situação. Conta um pouquinho. Eu acho que às vezes não relevar, mas você escolher o momento certo de conversar. Então, às vezes a gente está aqui, está numa discussão mais acalorada, de repente eu paro, dou um tempinho, respiro, depois eu volto e falo, vamos conversar? Lembra aquilo que você falou, quando os dois estiverem calmos. Então, assim, acho que ficar guardando coisas não faz bem, porque senão você vai encher no seu copinho, aí uma gotinha que pinga lá, explode tudo. Então, assim, é aprender a falar na hora certa. Então, para o respiro, não é o momento correto, então agora eu relevo, deixo quieto e depois até eu conseguir elaborar esse sentimento que eu tive. Porque às vezes você explode, não sabe por quê, e então segura a explosão, vai fazer outra coisa, daqui 1, 2 dias, olha, Paty, vem cá, isso com um relacionamento assim, romântico, de amizade, de trabalho, de tudo. Lembra aquilo que aconteceu não foi legal, vamos conversar? E aí você já está com a cabeça mais fria, mais tranquila, e eu consigo ouvi-la melhor. Do que se eu só explodir, e se ela explodir também, daí acabou. Então, em qualquer relacionamento, não discuta quando você estiver nervoso. É muito difícil, eu super entendo, mas tente parar. Nem que você dê aquela saidinha. Vou falar, às vezes eu estou no trabalho, eu não consigo evitar. Não, sai, eu vou até o toalete e já volto. E aí você tira a calma e volta para aquela situação de novo. Para conseguir resolver com clareza e com lucidez. Evitando o estresse e ter a pálpebra ali pulando o tempo todo. Acho que são alguns artifícios bons, né? Porque também já houve casos também, né, Severino, que tem pessoas que fizeram esse exercício, deu uma acalmada, tentaram falar, explodiu de novo. Aí para de novo. Então vai ficar muitas vezes, olha, calma, acho que nós vamos ter que... Cada um vai ter que pensar muito se vale a pena voltar essa conversa por agora. Ou às vezes pedir ajuda. Então a gente fala muito, às vezes terapia de casal acontece por isso. Às vezes eu não consigo falar, a gente está conversando e a outra pessoa não me entende, eu não entendo. Eu falo que às vezes o psicólogo entra com uma teclinha SAP, vai traduzir de um para o outro aquilo que eles estão falando. Eles estão falando a mesma coisa, mas não conseguem entender por causa dessa emoção tão grande. Então, se eu não consigo resolver uma situação aqui, eu vou buscar um mediador. Então, numa empresa, eu vou falar com o chefe, mas teve uma fala aqui, que ela foi a primeira nossa, que foi o doutor que falou ali, que a gente tem que aprender a ter o quê? Uma fala para convencer o outro, como é que fala? Vou de uma outra maneira, como é que é? Resiliência? Ele falou, você usou uma palavra, como eu esqueci agora, que às vezes você está usando sempre o mesmo método e de repente você vai resolver a mesma coisa usando um método diferente, que é um pouco que você está falando. E aí você vai trocando. Que às vezes você pode convencer, acalmar de vez aquela situação. Só que não guarda. Eu acho que guardar é pior. Porque se é uma coisa muito pequenininha, tudo bem, mas se foi uma situação muito grande, já é do que o doutor falou, o ressentimento. Então, às vezes era pequeno, eu guardei, quando eu é uma coisa muito grande. Então, às vezes eu não quero nem mais conversar, já não aguento mais olhar para a cara do meu colega de trabalho, para o meu marido, e eu não quero mais ficar junto. É perfeito, tá vendo? Então, a gente tem que ter esse jeitinho de conversar. Freios. Sem contar que nesses momentos de explosão, você geralmente usa palavras que são ofensivas. Exatamente. Depois, e você fala que você realmente não pensa. Eu ouço muito isso. Não era isso que eu queria dizer. Eu falei porque eu estava nervoso, explodi, não era. Então usa aquilo que você não quer, mas foi. Ser humano é ser humano. Tanto homem quanto mulher. Nós temos... Mas assim, as mulheres, nós temos uns comportamentos diferentes dos homens e dos homens diferentes da mulher. Você acha que o homem consegue relevar mais, dependendo da circunstância, do que a mulher? Normalmente as mulheres... Aqui não é falar quem é melhor, quem é pior, tá? Eu acho que é característica de personalidade do que gênero. E pode ser homem também, assim. Pode ser homem. Tem homem, às vezes, é extremamente explosivo. Então, e tem mulheres que são mais calmas. Então, assim, é característica de cada um. A pessoa que é mais explosiva, mais impulsiva, ela tem mais dificuldade de...
Então, eu brincava que assim, dá aquela crise dos 5 minutos, que a pessoa fala tudo e depois ela fica meio 5 meses pedindo desculpa. Então, segura esses 5 minutos. Sim. Então, assim, não depende do gênero, é muito da pessoa. Muito da pessoa. E quando você percebe que você é assim, busca tratamento antes de acontecer as situações. Se você percebe que você tem um Foi repetindo. Então, toda hora eu tenho essa postura e falo, pô, isso aqui também não tá legal em mim. Não, né? e está atrapalhando sua vida. Atrapalhando Você a minha perde vida. um amigo, perde um emprego, perde um relacionamento. Epa, peraí, eu tô com algum problema, eu preciso cuidar de mim. Legal, tá vendo, gente? Que bacana. É isso aí, ó. Vamos aqui, ó. Mais uma informação. Cidadania e passaporte. Qual a diferença? Doutor, explica isso melhor pra gente, vai. Quero tirar um passaporte. Não, eu quero fazer a cidadania. Essa pergunta é muito boa e as pessoas fazem muita confusão, porque cidadania e passaporte são coisas completamente diferentes, mas estão relacionados. Então, cidadania é aquele vínculo jurídico que eu tenho com aquele determinado país. Eu sou cidadão brasileiro, porque eu nasci no Brasil, filho de brasileiros, e a legislação aqui estabelece isso. Nascidos no Brasil, se torna cidadão brasileiro. Mas eu posso ter passaporte ou não, sendo brasileiro. E eu tenho passaporte se eu quero viajar para o estrangeiro. Sim. Passaporte, então, nada mais é do que um documento de viagem que atesta a sua cidadania. Se eu tenho um passaporte brasileiro, é porque eu sou cidadão brasileiro, tenho cidadania brasileira. Da mesma forma acontece para Portugal, para Itália, assim por diante. Então as pessoas confundem muito que ter passaporte, ter cidadania é sinônimo de ter passaporte. Não. Às vezes a pessoa pode ter cidadania portuguesa, pode ter cidadania italiana e não ter passaporte nem de Portugal, nem da Itália e também do Brasil. Quantos brasileiros não têm passaporte? Não deixam de ser brasileiros. Então, isso aí é importante também de a gente esclarecer para o pessoal que cidadania não é sinônimo de passaporte. É uma possibilidade. Quais são normalmente a pessoa que quer fazer um passaporte? O que ele precisa basicamente? Por exemplo, brasileiro, quero ir lá para Portugal. O brasileiro, para ter o passaporte, é só emitir na Polícia Federal, não tendo nenhuma restrição com relação à questão criminal ou um impedimento da Justiça, vai num posto da Polícia Federal e emite. Isso é super simples. Paga as taxas e tudo mais. Agora, para entrar num determinado país, a gente tem as regras, que daí são os vistos. Tem país que exige visto e tem países que têm um visto automaticamente concedido, que quando entra no solo, por exemplo, Portugal tem um visto automaticamente concedido para todos os brasileiros que queiram lá passar 90 dias. Mas quando eu estou lá, na polícia alfandegária, eles vão de fato chancelar aquela minha entrada ou não. Então eu não preciso, antes de ir para Portugal para fazer qualquer viagem, a emissão de uma estampa de visto no meu passaporte, diferente do que acontece nos Estados Unidos. Se eu vou para os Estados Unidos, a qualquer título, inclusive de viagem, de turismo, eu vou precisar de uma autorização antecipada, que é o visto para aquele fim e assim por diante. Um brasileiro, para ter um passaporte português, é necessário que ele tenha cidadania portuguesa? É necessário. É necessário. Muito se falou porque tinha a questão da igualdade de direitos. O Brasil e Portugal tinha lá o tratado de reciprocidade. Então, eu como cidadão brasileiro, morando em Portugal, eu poderia ter um cartão cidadão, que é como se fosse documento de identidade. Mas o passaporte não. O passaporte é restrito ao cidadão. Entendi. Então, se eu sou cidadão brasileiro, me tornei português por qualquer situação, por descendência ou por tempo de residência, me tornei cidadão português mesmo sendo cidadão brasileiro, aí sim eu posso ter o passaporte português. E eu posso ter os dois. Posso ter o brasileiro, o português, e eu posso ter até 3. Posso ter o italiano também, porque minha esposa é italiana, eu me tornei italiano pelo casamento. Posso ter uma gama de passaporte. Na verdade, isso aí é uma questão que tem que ficar sempre estudando, porque não é todo mundo que faz isso, não é toda hora que a gente faz isso. Claro que agora está ficando até um pouco mais comum as pessoas fazerem isso daí, mas tem que ficar sempre atento a essas explicações, como uma pequena aula, e anotando, porque não é? São bastante técnicos. É muitos detalhezinhos. Técnicos. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, até você ter esse traquejo, quem não está acostumado, que vai fazer pela primeira vez, tem que anotar bem para poder fazer. Muito bem. Vamos aqui mais uma informação. Olha aqui. A importância da comunicação não violenta
em tempos de conflito. Essa é. Ô, Patinha, conta um pouquinho sobre isso aí. Realmente, nós estamos vivendo um período assim de uma intolerância muito grande, né? Entre todos nós, seres humanos. Como que você vê essa questão de uma comunicação não violenta, né? A gente estava falando isso um pouquinho, mas queria que você desse o gatilho disso para a gente... Como é que você vê essa? Então, acho que vamos pegar um pouco o que a Adriana já falou, né? Que é essa coisa assim, de como não ser violenta até no relacionamento. Porque a comunicação não violenta é eu não ir pra cima, que era o que ela estava até falando agora há pouco, né? Você me fala alguma coisa, você é palmeirense, eu sou corintiano, você vem pra cima de mim, eu já vou pra cima de você, a gente não consegue conversar, né? Então, isso é uma coisa. E aí, como ter isso? Eu acho que aí a gente vai pro humano, que a gente estava falando agora há pouco, né? Como é que eu vou lidar com os meus sentimentos, com aquilo que vai vir para mim, que é contrário àquilo que eu estou dizendo, àquilo que eu acredito. Como é que eu também não me imponho dentro daquilo que eu acredito. Eu vou até fazer um programa amanhã com a Elaine Santos, o Júnior Silva, que de vez em quando estão por aqui, falando um pouco disso, né? Dessa questão de como a gente lida com a opinião do outro, porque aí é que está a grande questão hoje. A minha opinião é que deve prevalecer. As redes sociais deu essa oportunidade, porque... Não só nós aqui, por exemplo, nós 5 que estamos aqui falando, tenhamos opinião ou podemos falar sobre algum assunto. As pessoas estão ali agora, nas redes sociais, elas podem falar o que quiser e muitas vezes não tem aquela sensação de impunidade. Então, por conta disso, isso ficou ainda pior, porque uma coisa era na família, num Natal, num encontro da família, a coisa acontecia ali, um estoura, outro não, outro fica mais calado, mas agora virou uma coisa muito maior. Então, como é que eu, primeiro, lido comigo? Eu acho que entra... Eu vou aí nesse ponto primeiro dessa comunicação não violenta. Como é que eu estou lidando comigo para que eu possa ouvir algo que eu não gosto, algo que eu não concorde, sem... eu rebater de uma forma agressiva, mesmo que a coisa venha de uma forma agressiva, ou venha tranquilamente também, alguma coisa, né? Como a gente está brincando aqui do futebol. Não é brincadeira, né? Acho que você até brincou comigo, que a gente tá falando aqui... eu até falei, acho que eu devia ter uma profissão de... Eu até falei um outro nome. Você falou advogado, foi? Acho que é advogado. E você falou, não, acho que você se daria bem também como psicólogo. Foi. Porque, assim, eu acho que até como padre, como ser humano, a gente precisa... no trato entre o outro, você vai ver muitas diferenças de opiniões diversificadas. E é um esforço muito grande eu poder entender, às vezes, por que aquela pessoa ela é azeda, ela é agressiva. Então, eu preciso tentar... Eu sei que não é fácil você buscar isso aí, né, Patinha? Mas tenta entender por que ela é tão ciumenta, vai? Por exemplo. E não julgá-la porque ela tem aquela fala doída que destrói aqui um ambiente nosso. Ela é capaz de até fazer um mal para a gente, porque ela está se defendendo de alguma coisa. Então, você tentar procurar entender o contexto do outro é uma arte que desafia todos nós. Sim. Porque é difícil até você se autoconhecer, eu confesso, é muito difícil você fazer uma leitura sobre você. Mas a gente também tem que procurar entender, através dos seus erros, que o outro também, ele pode estar oriundo de tantos erros. Sim. Então, procurar entender, olha, deixa eu ter calma, porque pode ser que ela tenha... eu tenho que desconfiar. Mas ela pode ter tido um problema nisso na infância. Ela age isso aqui porque talvez ela não teve a oportunidade que eu tive. Então, eu acho que nisso daí é onde você pode começar. É isso que eu estou falando? Isso, exatamente. De ter uma não violenta maneira de se falar com o outro. Porque eu for entender o outro naquilo que é dele. Então, ele tem um trauma daquilo. Ele é muito ciumento, mas como é que eu vou lidar com o ciúme dele sem que eu possa alimentar ainda mais? Porque eu posso alimentar. Eu posso jogar ainda mais fogo naquilo que a pessoa está me falando, dependendo do que eu faço. Então, eu tenho que estar sempre... Não sei se... Talvez não seja isso na defensiva, mas você até falava um pouco disso na homilia, sobre esse julgamento. A gente tem essa tendência de julgar pro mal, não é nem pro bem. Né? A gente não vai julgar, poxa, o Padre Marcos, né, tá triste hoje, então ele tá cansado, então dentro do cansaço dele, ele não tá mais... Tá preguiçoso, ele é preguiçoso. Não quer falar comigo, né? Nós cansados, né, rabugento. Então, eu não vou pensar que ele possa estar cansado, que ele está precisando de um descanso. Não está faltando essa psicologia de tolerância com todos nós? É simpatia. Eu me colocar no lugar do outro. De repente, o que aconteceu? Está faltando isso no mundo, né? Está faltando bastante. É os 5 minutos que a gente precisa parar, como ela disse agora, esses 5 minutos, que é a hora que eu paro e penso assim, por que ele está reagindo desse jeito? Por que está acontecendo isso? Por que a gente está tendo essa conversa? Ele acendeu uma luzinha que não está boa. Aí depois eu já volto. Vamos com calma com ele. Exatamente. Gente, que pena, o programa acabou, o horário acabou. Passou voando. Os assuntos, quando são bons, eles pedalam, que nem na época do Robinho, pedalam. Então, aqui, ó, gente, eu agradeço muito esse grande momento nosso aqui. Doutor Bruno, obrigado. Gostaria que você voltasse para a gente falar de assuntos
também que dá sequência a esse tipo de Com certeza. coisa. Tá? Estamos à disposição. Os contatos do Dr. Bruno estão aí, ó, pessoal. Você pode entrar, tirar dúvidas com ele também. Ele é ótimo, hein? Adrianinha, você também é ótima. Obrigada, Padre Obrigado, tá bom? Que você, Deus abençoe sempre a tua vida. Muito obrigada, amém. Muito obrigada de estar aqui de novo. Você é maravilhosa. Patinha, como sempre, você traz muita informação boa pra gente. Obrigado. Obrigada. Eu quero então convidar, como eu falei amanhã, meu programa Ideias em Movimento, eu vou falar de como lidar com a opinião do outro, 1h da tarde, pela Rádio 9 de Julho. Maravilha, é maravilha. Isso aí, Patinha. E olha, doutor Marcelo, gostei demais. Eu agradeço sua maneira de muito, falar, suas muito explicações. obrigado. Dá vontade de ficar te ouvindo sempre. Eu agradeço. Gente, olha, vamos ver a enquete, como é que ficou. Ó, vamos lembrar qual que ela foi lá. Olha, você, como é que é? Você se considera uma pessoa insistente para alcançar os seus objetivos? 71% diz que sim. O brasileiro é. O povo brasileiro é. 29% diz que não. Tá vendo? Eu gosto da verdade do povo. Gente, então tá aí. Final de semana chegou. Amanhã é dia de Todos os Santos, tá? E no domingo é o domingo dos fiéis defuntos. Então vamos rezar também pelas almas, né? Você que tem o hábito como católico de dedicar pelas almas. Que Deus abençoe você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Tamo junto aí.